Olá, meus amores, chama Neuza, todos na parceria. No vídeo de hoje eu vou terminar a parte que eu estava falando sobre como lidar com as críticas, né? Só que o celular tem hora que o vídeo fica bem grande e na hora de compartilhar não consigo, aí eu tenho que fazer aos pedacinhos, dando seguimento ao assunto que eu estava falando, que eu vou anotando tudo, só que quando eu vou ver é muita coisa às vezes, aí eu tenho que resumir. Então, no vídeo 1 e 2, eu estava falando como é que eu aprendi a lidar. Aí eu disse que ia falar de duas experiências. Uma foi quando eu me desliguei da religião, aí lá expliquei tudinho, veja o vídeo parte 1 e parte 2. Ali eu vou estar explicando como foi o momento e que eu fui superando. Cheguei até mesmo a buscar orientação psicológica. Um ponto importante, que quando a gente vai ao psiquiatra ou vai buscar ajuda de psicólogo, de terapeuta, isso não significa, pessoal, que a gente vai precisar tomar remédio. Pense que quando eu fui no psiquiatra pela primeira vez, aí eu fui relatando para ele o que é que me levou lá, como é que eu estava me sentindo. E aí tudo que eu conversei com ele disse assim: você não precisa de nenhuma medicação. Me deu uma orientação para buscar psicóloga, terapeuta, fazer terapia, porque às vezes a gente tem determinados problemas e quando a gente diz assim, eu vou ao psiquiatra, eu vou ao psicólogo, e aí as pessoas gostam de taxar aquela coisa assim, ah, é maluca, sei o quê. Então aí também é outro momento que a gente tem que aprender a lidar, né, com essas críticas. E aí, no vídeo 1 e 2 eu falei sobre isso. E agora, como são duas experiências, a segunda experiência que eu tive que aprender a lidar com as críticas foi para aprender a gravar os vídeos, né? Então, os vídeos eu comecei a gravar por um acaso, eu posso dizer, né? Porque eu tive o Covid, fiquei muito ruim, aí não podia sair e eu gosto de fazer as vendas, preciso fazer as vendas, né? Inclusive daqui a pouquinho eu vou falar de 2 perfumes que tá aqui da Rinode, que são maravilhosos e que eu gosto muito de usar. Daqui a pouco vou apresentar para vocês também. E aí eu tive o Covid, não podia estar saindo e tinha que fazer vendas. O cardiologista disse, olha, vá fazendo as atividades físicas aos poucos. E aí eu obedeci, fui fazendo. E aí disse, vou vender pelo YouTube, vou mostrar os produtos, vou falar do como é que eu faço uma renda. E comecei a gravar e deu certo. Aí coloquei no YouTube a intenção, só para vocês terem ideia, eu pensei assim, eu vou botar aqui para 20 pessoas, o pessoal que eu cadastro, aí eles podem ver o que é que eu estou fazendo, os produtos que é que eu estou falando, e todo mundo foi compartilhando. Hoje já está em 200 inscritos, e agora, caso você queira, também pode ser mais um, pode compartilhar. A intenção do canal é esse aqui, divulgar produtos, mostrar minhas atividades, minhas rotinas, que eu chamo de rotinas que são terapêuticas para mim. Essas rotinas que tá aí me ajudam em diversas coisas, inclusive me ajudou também na questão que eu falei, em saber lidar com as críticas, né? E foi um outro ponto que eu tive que aprender quando gravar vídeo, porque as pessoas diziam, ah, esse vídeo tá feio, ah, a voz tá baixa, a imagem tá ruim, ah, você tá gesticulando demais, um montão de coisa, até hoje eu escuto. Só que quando a gente é criticado, a gente precisa pensar, né? Qual é a intenção da crítica? É nos ajudar a melhorar. Então essa crítica está valendo, só que para isso a gente precisa ter a humildade de saber que a gente erra, ter a humildade de saber que a gente precisa melhorar sempre, saber que o erro é o nosso mestre, é errando que a gente vai aprendendo, que a gente não pode ir errando e não aprender com os erros, né? Eu sempre gosto de dizer, o erro é o meu mestre, é nosso mestre, com ele a gente vai aprendendo.
E aí eu tive que passar um monte de crítica com os vídeos, só que eu sempre dizia, eu vou melhorar. E antigamente eu não tinha um celular, eu não tinha um notebook, não tinha como nem estudar as coisas que eu gosto de estudar por aqui. E aos poucos eu fui aprendendo a lidar com a crítica, tanto aquela que constrói, né, aquela que faz com que você melhore, e aquela crítica que a gente para e pensa, né? Qual a intenção dessa crítica? É fazer com que eu me desanime, pare de cumprir com os meus objetivos, né? No caso aqui, eu gosto de mostrar os meus produtos e eu gosto também de mostrar minhas atividades. É algo que é natural, eu sempre fiz e eu vi a necessidade, depois de estudar um pouco de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade. Inclusive, eu no vídeo 1 e 2 eu falei da crítica sobre quando eu larguei completamente a religião da Testemunha de Jeová, que eu pertencia no passado. E aí muita gente criticou, e depois disso, quando eu chegava nos lugares, até hoje é assim, eu chego, as pessoas perguntam, você é de qual religião? Você é evangélica? Você é cristão? Sempre pergunta se eu sou de alguma religião. E aí eu, depois que teve esses comentários, eu tive muito problemas com a questão da religião, com meus familiares, que são testemunhas de Jeová também. Aí eu comecei a falar, eu sou espiritualista, que é um movimento que abraça, estuda sobre espiritualidade, estuda sobre Deus, estuda sobre os anjos, estuda sobre espíritos, sobre a alma, estuda sobre as religiões. Então, eu gosto. E a parte da meditação, eu também comecei a gostar, porque muitos anos eu fazia a meditação aqui em casa, olhando um mestre que eu sempre sigo, que é o Arli Cravo. Vocês também podem procurar aí no YouTube. Ele ensina práticas e ele também é desenvolvedor de relacionamentos. Ele ajuda as pessoas nas relações. Então eu ficava vendo tudo. E aí ver e praticar é diferente de só a gente estudar um montão de coisa e não praticar. Então a gente não consegue ver o resultado. E aí eu comecei a praticar, fazer, e as pessoas começaram a me ligar a só religiosidade. Não sei se porque muita gente me conhecia já de quando eu pertencia à Testemunha de Jeová no passado. E é claro que a gente lê a Bíblia, eu gostava e gosto. Toda a passagem de Jesus, como Jesus tratava as pessoas, como ele agia, o amor, tudo que ele veio pregar, um grande mestre que deixou tudo aqui pra gente, só depende de a gente praticar. Então, respondendo, que as pessoas perguntam sobre a religião, gosto de estudar um pouco de tudo. Já estudo um pouco de judaísmo, budismo, inclusive a meditação também eu aprendi, além do virtual, pela online, eu também aprendi muito. Fiquei um ano estudando com o pessoal que é maravilhoso. Agradeço muito, que é o pessoal também da Seichonoye. Eu andei visitando também, amo aquele pessoal, recomendo, tá? Pessoal que gostaria de aprender sobre a meditação, não sabe, lá também ensina a maneira lá de eles trabalhar também maravilhosa, amo, tá? Um beijo para todos eles. Então, e aí, falando dos vídeos, que eu comecei a gravar, então sofri muita crítica, a gente recebe, Só que se a gente não souber como lidar, se não tiver a humildade de saber que realmente tem horas que a gente precisa fazer as mudanças, e tem outras que às vezes é só aquela questão de projeção. A pessoa se projeta e às vezes qualidade ou defeito, coisas que tem na própria pessoa, ela consegue enxergar na outra e aí
se projeta, às vezes faz determinadas críticas destrutivas, que faz com que a pessoa fique desanimada. Então, saber disso também já nos alerta. E uma das coisas que me ajudou a lidar também com a crítica, adivinha? A meditação. Porque quando a gente medita, a gente fica mais centrado, a gente consegue ter uma paz que é interior, a gente só consegue explicar fazendo, né? Então, os primeiros anos, as primeiras vezes, eu fazia 5 minutos, depois ia aumentando, mas como rotina, né? E também a leitura de vários livros maravilhosos. Esse livro aqui, por exemplo, depois eu vou falar desse perfume, né? Se o vídeo der, porque eu fico cortando. Esse livro eu já terminei. Quebrando o hábito de ser você mesmo. Esse livro, ele fala de pensamentos, sentimentos e emoções. Fala de como o nosso cérebro funciona. E aqui ele diz que quando o nosso cérebro está funcionando no beta alto, então a gente fica preocupado só com a sobrevivência, né? Comer, dormir, ganhar dinheiro para comer, só aquela coisa do automático. E aí a gente não pensa no sentido da vida. Esse livro é maravilhoso, já terminei. Ele é do Dr. Joe Dispenza, é um químico, ele é um cientista, ele faz vários treinamentos, palestra. Esse livro é maravilhoso, terminei de ler ele. E uma parte sobre a crítica, tipo, a gente fica chateado com a crítica. Aí aqui ele disse que quando a gente volta aquela emoção, que a gente fica triste, desanimado, e aí é como se você estivesse vivendo, revivendo aquela situação. Então, tipo, você recebe uma crítica que é negativa, que tem nada a ver com você, então procura sair dessa energia, sair desse momento, meditar, ouvir música que lhe eleva, estar com pessoas que fazem você rir, que você se sente bem. Então, também me ajudou a lidar com as críticas, os livros que eu leio, que nos incentiva e orienta até mesmo como o cérebro funciona e que quando a gente vai praticar, a gente vê que é verdade. Então, vou agora apresentar para vocês 2 perfumes. Não esquece, quando vem as críticas, o que nos ajuda: oração, meditação, leitura de bons livros, música, ambientes que nos elevam. Então, tem várias maneiras de a gente lidar, né? Então, ler sobre o assunto, né, que vai nos ajudar, nos orienta como lidar. E vou apresentar para vocês. Primeiro, já terminei aquele livro, agora eu vou começar esse, do Dr. Joe Dispenza, Como se tornar sobrenatural. Depois, esse aqui eu comprei, o Alto Amor. Eu sempre digo que o alto amor é amor à vida, amor de Deus, né? Então, vou ler depois ele. Ganhei outro, olha, do Beleza Natural, que é onde eu faço meus cabelos. Um beijo para todas as meninas lá do Beleza Natural, de todas as unidades do Beleza Natural. Muito obrigada. Vou ler também, apesar de que eu já sei a história de Zica, que é a dona do Beleza Natural, mas vou ler detalhes da vida dela aqui também. E finalizando, gostaria de lhe mostrar, sabe que eu sou vendedora da Renaudet, e os perfumes são maravilhosos. Esse aqui é um dos que eu gosto muito, é o Grace Midnight. Ele é um docinho, mas é campeão de vendas. Caso você queira adquirir um desse, é só chamar aí ou me seguir pelo Instagram, chama Neuza. Tudo escrito. E tem também aqui uma outra fragrância, que é o Feeling Sex para homem, muito vendido também. Esse perfume de 15 ml, ele sai muito, é muito vendido porque você pode colocar na bolsa, é mais fácil para carregar, para viajar, deslocar. Querendo adquirir,
Vai fazer o quê? Chama a Neuza. Tá bom? Então esse é o último vídeo, parte 3, sobre como lidar com as críticas. Anote tudo que eu falei aí, passe para outras pessoas também. E quando precisar de mais informações, quiser produto, siga aí no canal. Fica com Deus. Deus nos abençoe. Saúde, sabedoria. Até o próximo vídeo. Chama a Neuza.